Bom, pessoal, a ideia inicial era que a gente trabalhasse com a expansão marítima portuguesa, exclusivamente portuguesa, que é, né, o assunto aí que vai nos interessar de fato, que ele culmina na chegada dos portugueses ao Brasil, no descobrimento do Brasil mais para frente. Porém, eu achei que seria válido, né, que retratasse o período das expansões marítimas como um todo, de uma maneira geral, de uma maneira mais abrangente, e para que desse modo a gente conseguisse compreender com mais clareza o que foi de fato o período histórico das expansões marítimas, das grandes navegações, entendesse o contexto histórico, o que é que aconteceu antes, o que é que aconteceu depois, quais eram os principais objetivos, para que isso, né, se fixasse na nossa mente de uma maneira mais clara. Para que a gente possa, né, compreender de uma forma mais apurada, como eu falei anteriormente, esse desenrolar histórico que culminou na chegada dos portugueses ao Brasil, é preciso que a gente volte, que a gente retorne aos acontecimentos lá da Europa bem antes de 1500. Mais especificamente, o renascimento comercial, que foi onde surgiu uma nova classe social, a burguesia. Para que continuassem, né, obtendo lucros, os burgueses eles apoiavam o regime absolutista, que era aquele regime antigo onde o rei ele tinha todos os poderes e ele era responsável pelas nações, pelas suas respectivas nações. Dessa forma, né, ocorreu o declínio do sistema feudal, que durou aí toda a Idade Média. O feudalismo e afins, a gente vai retratar ele mais para frente nas aulas de História Geral. Só estou comentando aqui para que a gente tenha uma base, para que vocês possam se contextualizar qual era o período que de fato estava sendo vivido naquela época. Como eu havia falado anteriormente, os burgueses eles apoiavam o poder real e o poder real, por sua vez, também apoiava os burgueses. Era aquele sistema de uma mão lava a outra, né? E isso fazia com que o poder real ele garantisse cada vez mais recursos para que o comércio burguês ele se desenvolvesse, para que a burguesia se desenvolvesse cada vez mais. Vale ressaltar também que nessa época os reis eles tinham uma política mercantilista e eles também pensavam da seguinte forma: um país ele só seria rico e poderoso se ele acumulasse muito metal precioso, muito ouro, muita prata em seus cofres. E além disso, a burguesia ela precisava buscar novos mercados consumidores para seus produtos. Ela precisava de mão de obra mais barata. Ela precisava de matéria-prima. E como a Europa ela já era toda conhecida e povoada, os países eles deveriam sair em busca de novas conquistas territoriais. E foi nesse contexto que os reis, apoiados pela burguesia, promoveram as grandes navegações ou as expedições, expansões marítimas. E essas expansões marítimas, né, elas ocorreram ali entre o século XV e o início do século XVII, onde inicialmente os portugueses, depois os espanhóis e em seguida outros países europeus lançaram-se ao mar em busca de novas rotas comerciais. E como eu falei anteriormente, né, inicialmente Portugal. Por que inicialmente Portugal? Porque Portugal, ele foi o país pioneiro, foi o país que primeiro se lançou ao mar, né, para essas expedições marítimas. Mas por que Portugal foi esse primeiro país a se lançar às expedições, às grandes navegações? Por uma série de fatores, né? O pioneirismo português, ele deve-se a uma série de fatores. Dentre eles, a formação precoce, né, do Estado monárquico. Em outras palavras, ocorreu uma revolução ali em Portugal, que ficou conhecida como Revolução de Aves, mais precisamente datada de 1383. Com essa revolução, o Estado Nacional Português ele se fortaleceu muito, com o franco desenvolvimento das atividades mercantis e a cobrança sistemática de impostos.
Desse modo, muito capital era investido em frotas marítimas, visando justamente a expansão de novas rotas comerciais e, posteriormente, a obtenção de mercadorias como ouro, prata e especiaria. Além disso, Portugal dispunha de uma localização geográfica muito favorável, né? Portugal está localizado ali entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, que era onde ficavam situadas as rotas comerciais mais movimentadas, mais disputadas. Outro motivo que justifica, né, o pioneirismo português, ele se deve à escola de Sagres. Foi lá que, né, segundo diversas fontes, um centro da arte náutica se consolidou em Portugal. Foi lá também onde diversos navegadores como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo se formaram. Ela foi fundada também, Sagres foi fundada por Dom Henrique, que era conhecido como o Navegador, e tratava-se de uma reunião de sábios, de matemáticos, de astrônomos, cartógrafos, que eles pesquisavam, né, como melhorar a arte da navegação. Sagres foi fundamental para o sucesso das grandes navegações. Seus especialistas eles aperfeiçoaram instrumentos de navegação como a bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestrina e o sextante. Eles também desenvolveram a cartografia moderna e foram os primeiros a calcular com precisão a circunferência da Terra em léguas. Lá no contexto histórico, vamos entrar aqui um pouquinho na divisão do Novo Mundo, da América, só para a gente falar só um pouquinho do que se trata, que se deu, né, com o Tratado de Tordesilhas. Depois que Colombo ele chegou à América, Portugal e Espanha começaram a brigar pela posse dos novos territórios. A saída, né, naquela época, foi assinar o acordo que dividisse as novas conquistas. Foi então elaborado, né, o Tratado de Tordesilhas, acho que já escutaram falar, que era uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Todas as terras que fossem encontradas ali a leste do meridiano seriam de Portugal, e todas as terras que fossem encontradas a oeste seriam da Espanha. Nisso consistia o Tratado de Tordesilhas. O século XV ele foi marcado pela exploração da costa oeste africana ali pelos portugueses. Ouro, escravos e marfim eram os produtos mais procurados. Ali, entre 1415 por aí, 1460, Portugal ocupou várias ilhas ao longo do Atlântico, a exemplo a Ilha de Madeiras, Açores, Cabo Verde e Guiné. Lá em 1488, Bartolomeu Dias ele descobriu o Cabo da Boa Esperança, na África. E em 1498, Vasco da Gama descobriu um novo caminho para as Índias, contornando o Cabo da Boa Esperança e, por fim, atingindo a cidade de Calicut, na Índia. E 2 anos depois, Cabral chegou ao Brasil. Então, chegamos aí à parte, né, que vai nos interessar, que é a chegada dos portugueses ao Brasil. Vou contextualizar aqui para vocês como foi que aconteceu. Naquela época, naquele contexto, era importante, né, que Portugal ele se mantivesse ali presente nas rotas do Atlântico. Provavelmente, os portugueses eles já sabiam ali da existência de algumas terras que estavam na mesma proporção da América, né, que tinha sido descoberta há pouco tempo. E para não correr o risco de perder a posse dessas terras para outros países, Portugal fez uma expedição, desviando um pouco para o oeste, conforme o documento escrito por Duarte Pereira, que era ali integrante da esquadra de Cabral. A mando do rei, Cabral ele deveria certificar-se da existência de terras dentro do limite do Tratado de Tordesilhas, né, que eram ali 370 léguas. Mas o motivo oficial da viagem de Cabral foi outro, que era instalar bases comerciais portuguesas nas Índias. E para isso, o rei Dom João II formou a maior e mais bem equipada frota portuguesa da época. 1.500 homens em 14 navios sob o comando de Pedro Álvares Cabral. E lá, dentre esses homens, dentre esses tripulantes, haviam soldados, haviam religiosos e também intérpretes, né, tendo em vista Cabral. E lá, dentre esses homens, dentre esses tripulantes,
haviam soldados, haviam religiosos e também intérpretes, né, tendo em vista que eles estavam indo lá para a Índia e voltaram. A esquadra, a esquadra de Cabral, ela partiu de Lisboa em 9 de março de 1500 e já no dia 22 de abril de 1500, Cabral ele avistou um monte e chamou de Monte Pascoal, por eles estarem ali na época da Páscoa. E ao chegar em terra firme, Cabral chamou aquela ilha que eles tinham acabado de desembarcar de Ilha de Vera Cruz. Naquele mesmo dia, foi escrita uma carta por Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão, da esquadra de Cabral. E essa carta ela é reconhecida como o primeiro documento brasileiro. Nessa carta, Pero Vaz descreve o momento em que Cabral avistou o Monte Pascoal e a terra de Vera Cruz, e o primeiro contato, como foi ali, entre os portugueses e os nativos, os índios. No dia 26 de abril, Cabral ele desembarcou acompanhado de seus capitães, de sua esquadra, no Recife, e batizou ali o Recife de Coroa Vermelha. E lá foi rezada a primeira missa do Brasil, celebrada pelo franciscano Henrique Soares de Coimbra. Um ano depois, ali mais ou menos, o rei de Portugal ele batizou, o que até então era Ilha de Vera Cruz, ele batizou de Terra de Santa Cruz e, por fim, de Brasil, em alusão, ali às árvores encontradas no litoral, que era o pau-brasil. Então, de 1500 a 1530, o Brasil ele viveu aí a fase pré-colonial, que quem vai falar mais para vocês agora é Antônio Neto.